Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã abençoada de sexta-feira. Esse é o nosso devocional, é o Pão Quentinho chegando até você nessa manhã para trazer uma palavra da parte do Senhor ao seu coração, para que você comece o seu dia aí bem alimentado com algo da parte de Deus que vai despertar fé ao seu coração, que vai fortalecer você, que vai trazer resposta ao seu coração, não é verdade? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, com certeza o Espírito Santo de Deus tem algo para compartilhar o seu coração aí, através dessa palavra nessa manhã, amém? Glória a Deus, semana aí chegando ao final, aleluia, sexta-feira abençoada, glória a Deus por isso, porque o Senhor é bom, porque tudo que Ele faz é bom, e Ele fez essa sexta-feira, amém? E você pode esperar coisas muito boas da parte do Senhor nesse dia, amém? Glória a Deus. Para você que vai chegando aí, seja muito bem-vindo, que é uma grande bênção ter você aqui comigo. Se você já puder, já vai clicando aí no coraçãozinho, né? Já vai curtindo aí e clica no aviãozinho também, põe esse negócio para voar aí, para abençoar outras pessoas também com aquilo que vai ser compartilhado aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Bom, quem chegou aqui já, minha irmã Márcia, um beijo para você, minha querida, bom dia, Josiane, graça e paz, minha irmã, aleluia, Vanderleia, bom dia, paz, querida, um abraço para ti aí, Josiel, bom dia, Jenny, aleluia, Tanisa, bom dia, Deus abençoe, Ruth, Sinop, aleluia, irmã Maria, olha aí, irmã Maria tá aqui, um beijo pra senhora, glória a Deus, Abraão, meu cunhado, bom dia, Andressa, bom dia, Thaís, aleluia, Deus abençoe a vida dos nossos queridos irmãos, aleluia. Bom, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com você aqui. Antes, quero orar com você, né? Para pedir ao Senhor que nos dê revelação da sua palavra. É o Senhor que fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, né? Nos dê entendimento do céu, entendimento da palavra, para que a gente possa, de fato, desfrutar daquilo que o Senhor tem nessa manhã na sua palavra, amém? Vamos orar ao Senhor, se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos, pede para o Senhor falar com você. Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor, nesse dia que o Senhor fez, esse novo dia, obrigado, Senhor, obrigado por essa sexta-feira, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, de voltarmos o nosso coração para a Tua palavra nessa manhã, a Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que penetra, Senhor, no mais profundo do nosso coração, ó Deus, e é capaz de trazer respostas, trazer cura, trazer vida, Senhor, porque a Tua palavra é semente poderosa do Senhor, que traz vida, que transforma, que gera fé, que desperta a fé no nosso coração. Oramos essa manhã por espírito de revelação, Senhor. Fala ao nosso coração, dá-nos revelação da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, abre os nossos olhos nessa manhã para que possamos ver Cristo na palavra e vendo possamos ser edificados, enriquecidos, fortalecidos na fé, para podermos viver esse dia, Senhor, um dia de vitória na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, abençoando esse tempo, cada um está aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom, bora lá de palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 1. A gente vai seguir de onde nós paramos aqui ontem. Ontem a gente falou, né, da questão ali de você honrar a Deus, né, dar glória a Deus e você ser grato ao Senhor, né, porque isso guarda o seu coração.
Mas Paulo segue falando aqui, falando dos homens que não fizeram isso, não honraram a Deus, não foram gratos ao Senhor, pelo contrário, achavam-se sábios, né, e acabaram fazendo-se loucos. E o texto fala que o que eles fizeram, e eu estava meditando aqui de manhã, é óbvio que está descrevendo aqui pessoas que não foram salvas, né? Essa descrição aqui é a descrição daqueles que estavam lá ainda nos seus pecados, né? Não haviam nascido de novo. Mas eu fiquei pensando também nos efeitos de uma disposição de coração assim na vida do crente, entende? Os efeitos que isso pode ter, né? De nós flertarmos com essa disposição de coração e as consequências que isso traz. Porque, por exemplo, veja que no verso 23, ele diz assim, ó, e mudaram a glória do Deus incorruptível, né, em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então o que eles fizeram? Mudaram a glória de Deus. E você conhece, ele está falando aqui da cultura grega, romana, né? Eles cultuavam o homem, né? Eles cultuavam o homem, cultuavam a beleza física, né? Era gente que cultivava, né? Essa coisa da aparência excelente, tarará. Então, tanto que você vai ver as estátuas, né? Gregas, você vai ver que eles exaltavam essa perfeição física, essa simetria, essa coisa. Então eles glorificavam essas coisas. Era nisso que eles viam a divindade, né? Então você vai ver que os deuses lá eram em formato de pessoas, né? E eles cultuavam isso, e sobretudo cultuavam essa perfeição. Então tiraram a glória de Deus e começaram a glorificar o homem, né? A glorificar o homem. Aí o que o texto diz? Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando você vê a descrição que Paulo coloca aqui, você vai ver a descrição da depravação mesmo que a cultura grego-romana, né, ali eles mergulharam, né, em uma deturpação completa. E Paulo diz o quê? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, deixaram de reconhecer que Deus é muito além do que qualquer semelhança natural e humana. E começaram a querer limitar a Deus, né? Limitar ao Senhor na semelhança do homem. Deixaram de enxergar Deus. É aquela história assim, ó, quando você se esquece de que tudo que você tem se deve a Deus. Tudo que você se deve a Deus. Que você só chegou onde você chegou por conta de Deus, né? Não é por causa de você, né? Não é por causa de você. Não, pastor, mas quem se esforçou fui eu. Exato, mas quem te deu força para se esforçar? Entende? Quem te deu força para se esforçar? Quem te deu vida? Entende? O Senhor te deu vida. Então, Ele é a fonte de tudo e de todas as coisas. Então, se a gente não cuidar, né, nós corremos o risco de cair aqui. Não que a gente negue, Deus não existe. Não, não é isso, não. Você não vai fazer isso. Né? Como um bom brasileiro aí, você vem dessa cultura aí ocidental, né? Onde a questão de Deus faz parte aí. Então você não vai negá-lo.
não é verdade? Não vai negar assim diretamente, mas nega quando deixa de vê-lo. Entende? A gente nega quando a gente deixa de ver o Senhor e passa a dar a glória para o homem. Entende? O mérito para o homem. Né? E a gente, enfim, eu que dei o duro aqui, danado, e eu que me esforcei, e você começa a se ver. Entende? Está tirando a glória de Deus. A glória é dele, a honra é dele, né? Porque ele te fez, ele te deu vida, ele te deu força, é ele que mantém seu coração batendo aí, não é verdade? Então, é o Senhor, é o Senhor. Tudo se deve a ele, a glória é toda dele. Então, quando a gente perde isso, você está deixando de dar a glória a Deus, né? E ele diz ainda, mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Então, ou seja, Deus fala, Deus falou, mas eu desconsidero o que Deus falou, e aí eu aceito outra coisa no lugar, né? Então, peraí, tá transformando o que o Senhor disse em mentira, está desconsiderando o que Deus disse. Aí ele fala que serviram a criatura, mais a criatura do que o Criador. Serviram mais a criatura. Eu fiquei pensando que essa criatura pode ser muitas vezes a gente mesmo, né? A gente como criatura. Ou as coisas que são do aqui e do agora, né? Aí o que acontece com esse povo aqui? Ele fala, então o Senhor os abandonou as paixões. E aí eles vão, já que estão servindo a criatura, ao homem, então vão ser entregues às paixões e aos sentimentos e aos desejos, as paixões infames, diz aqui a palavra, né? E aí você vai ter todo tipo de confusão, porque ele diz, até suas mulheres mudaram o uso natural o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Então você nota que a coisa vai gerando uma confusão cada vez maior. E como eles não se importaram, eu achei isso aqui forte, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, coisas inconvenientes. Ele vai dar a lista aqui, a lista é muito ruim, mas ele diz que aquelas pessoas só vão cair nessa vala aqui, onde elas farão coisas inconvenientes, coisas que não convêm de serem feitas, porque as pessoas não se importaram em ter conhecimento de Deus, não quiseram conhecer a Deus. Entende? Então, quando eu não quero conhecer a Deus, quando eu desprezo, se eu desprezo o conhecimento de Deus, né, eu caio nessa vala aqui, onde eu vou acabar fazendo coisas inconvenientes. Então, na verdade é assim, irmão, o que te guarda de fazer o que não convém? Entende? O que nos guarda de fazer coisas que não convém é o conhecimento de Deus. É conhecer ao Senhor. Entende? Conhecer a Deus. Conhecer a sua pessoa. Conhecer o que Ele pensa, o que Ele quer, qual é a sua vontade. Entende? Ter uma experiência com Ele. Valorizar esse conhecimento de Deus. Valorizar o fato de conhecê-lo. Importar-se em conhecê-lo, querer conhecê-lo, seguir buscando conhecê-lo cada dia mais. Isso guarda o meu e o seu coração de cair aqui nessa vala, de fazer coisas inconvenientes, coisas que não convêm. O que guarda o nosso coração é esse conhecimento de Deus. Conhecer a Deus guarda o nosso coração. Guarda o meu e o seu coração. Então eu vou lhe falar, você que tem buscado a Deus, buscado conhecer o Senhor, né, voltado o seu coração para o Senhor, você está fazendo um enorme bem para você, em todos os aspectos. E também nesse aspecto aqui, você guarda o seu coração. O seu coração. Por exemplo, aqui, eu estou falando aqui com crente, né? Então assim, é crente que me ouve aqui. Então, olha só.
Você já não teve, não, um momento da sua vida assim, que bateu os pensamentos assim, meio doidos na sua cabeça, ou que a circunstância assim, nossa, te impelia a pisar no tomate, por exemplo, e fazer coisas que seriam, não convém serem feitas, não eram convenientes. Mas o que te guardou? O que te guardou? O que te guardou foi o fato de que você conhece a Deus. Você conhece o que Deus pensa. Entende? Você conhece a Deus, você conhece a vontade do Senhor, você conhece a palavra do Senhor. Aí a hora que as coisas inconvenientes batem na sua porta, e você faz o quê? Você não cai na conversa do diabo. Você não cai, não é verdade? Você não dá lugar, não é verdade? Às sensações. Você não dá lugar às tentações, não é verdade? Você não dá lugar às pressões que muitas vezes vêm, né, para te levar para a direção oposta da que você deveria ir. Então isso aqui é proteção. Esse aqui que eu quero falar para você nessa manhã. Olha aqui, ó. Conhecer ao Senhor, importar-se de conhecer ao Senhor, valorizar o conhecimento do Senhor, guarda o teu coração. Guarda o teu coração de fazer o que não convém. Entende? E eu falo aqui para você, eu não falo aqui assentado em uma cadeira de perfeição, onde, tipo assim, eu tô apontando para você que não. Não, eu sei isso aqui também na prática, assim como você. O que guardou a minha vida, o que tem guardado a minha vida, né? É o conhecimento de Deus. É conhecê-lo. Entende? É conhecê-lo. O que guarda, o que nos guarda, não é que a gente nunca nos passou pela cabeça um pensamento inconveniente, ou um sentimento inconveniente, ou uma vontade de fazer alguma coisa inconveniente. Não, com certeza já, uai. Entende? Com certeza já. Mas aí a questão é, a gente conhece a Deus. Não é verdade? Você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, meu amigo, esse conhecimento de Deus, ele direciona, influencia o seu coração na direção correta. Entende? Na direção correta. Influencia seu coração a buscar a Deus, a não querer o que não convém, a rejeitar as coisas que são inconvenientes. Entende? É esse conhecimento. O Luciano colocou aqui, se não fosse Jesus na minha vida. Exatamente. É exatamente aí que eu e você precisamos chegar. É que nós precisamos chegar exatamente aí. Sabe, valorizar o conhecimento de Cristo. O fato de que o conhecemos. O fato de que temos Ele em nossas vidas, na nossa história. Entende? Valorizar isso, valorizar. Porque é isso que nos guarda. É isso que nos guarda. Sabe, às vezes você está sendo aí alvejado por tentações, por sentimentos, por pensamentos, por carências, não é verdade? Por tantas coisas que se lançam sobre a vida da gente. Pois é, encha o teu coração com o conhecimento de Deus. Conheça a Deus, busque a Deus, né? Cada vez mais, porque isto vai guardar o seu coração. Isso vai ser proteção para o seu coração. Amém, amado? A lista aqui das coisas inconvenientes, a lista é grande. Eu vou ler para você, depois a gente ora. Olha o que ele diz. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha que lista. Olha que lista terrível, né? Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
Então, olha que perigo, né? Um coração que muda a glória de Deus na glória do homem, dá o mérito para o homem, né? Um coração que muda a verdade de Deus em mentira e honra a criatura mais do que ao Criador, serve a criatura mais do que o Criador e não se importa em ter conhecimento de Deus, vai cair aonde? Vai cair aqui, nessa lista que você viu aqui. Então essas coisas são criadas, são geradas neste ambiente de um coração que ignora a vontade do Senhor. Então, nessa manhã, sei que essa é uma palavra mais de alerta do que de fortalecimento aqui, de edificação, né? Para levantar você. Mas as admoestações fazem parte, né, dessa história, porque não adianta eu animar você aqui, mas animar você num caminho errado. É como abastecer um carro com uma boa gasolina, mas para andar na direção errada, na estrada errada. Então, tem momentos que a gente precisa parar e, encontrar o rumo, né? Qual é o caminho, qual é a direção, qual é a estrada, para daí, de fato, nós caminharmos, né? Minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo use essa palavra para, quem sabe, fazer cair a ficha de alguém, né? Abrir os olhos, não é verdade? E que essa palavra se torne algo que vai trazer proteção ao seu coração, né? Porque vai te posicionar de uma maneira que te guarda, vai te deixar guardado, porque as pressões estão aí, as tentações, as ofertas do diabo, né? As carências do ser humano, né? E tantas coisas que se lançam aí diante de você. Mas lembra disso, o que guarda você é o conhecimento de Deus, conhecer o Senhor e dar a glória que Ele merece, reconhecê-lo na sua vida, reconhecer que é Ele, que não é você, que não é o braço seu, não é o braço de ninguém, é o braço de Deus. E a disposição minha e sua de servir a Deus, não servir a criatura, né? Servir ao Criador e não servir a criatura. Como diz o Gleito aqui, permanecer na verdade de Jesus e não abrir mão, olhando firmemente para Ele, né? O autor e o consumador da nossa fé. Assim o nosso coração é protegido do engano e é guardado. Amém? Aleluia. Vamos orar nessa manhã, vamos orar por essa palavra, vamos orar. Talvez você está sendo alvejado aí nesses dias, então assim, é hora de você posicionar-se diante do Senhor, né? E dar a Ele a glória, reconhecê-lo, né? Na sua vida, declarar a verdade do Senhor, o que o Senhor diz é verdade, a palavra é verdade, é Deus, não é circunstâncias, não é o meu sentimento, não é as aparências das coisas, não, o Senhor, o que o Senhor diz é a verdade, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu percebo no meu redor aqui, mas é o que o Senhor diz, a verdade é a palavra do Senhor e ponto final, né? Então é hora de posicionar-se, vamos fazer isso em oração diante do Senhor nessa manhã. Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, ó Deus de glória, ó Deus de poder. Senhor, nessa manhã, diante da Tua palavra que, Senhor, nos exorta, diante da Tua palavra que vem para abrir os nossos olhos nessa manhã, para que se de repente, Deus, nós estamos, Senhor, pisando, ó Deus, na direção errada, em algum aspecto da nossa vida, possamos ser, ó Deus, trazido de volta para o trilho, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu oro nessa manhã, ó Deus de glória, junto com os meus irmãos, Pai, declarando, Senhor, que nós damos a glória para o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor. Reconhecemos que o Senhor é Deus nas nossas vidas e que o Senhor, e somente o Senhor, é digno da glória, da honra, do reconhecimento do nosso coração. Pai, nessa manhã declaramos, Senhor, a sua palavra é a verdade, o que o Senhor diz é a verdade. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, declaramos essa manhã que a Tua palavra, a verdade da Tua palavra é superior a qualquer outra coisa que possamos sentir, a qualquer outra coisa que podemos ver, que possamos tocar. Senhor, a verdade é a Tua palavra, Senhor.
é a tua palavra. Nessa manhã rejeitamos toda e qualquer outra suposta verdade, Senhor, que quer tomar lugar da tua palavra. Nós rejeitamos nessa manhã, em o nome santo do Senhor Jesus, em nome santo, no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, e nessa manhã nós queremos te dizer, Senhor, que nós nos importamos em conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor. Queremos seguir conhecendo a Ti. Queremos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, da Sua palavra, da Sua vontade, Senhor, do Evangelho do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa manhã, que os nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja fortalecido, enriquecido, revigorado pela verdade poderosa da tua palavra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que o nosso coração seja guardado nesse dia, no nome de Jesus. Se porventura, Pai, Senhor, alguma coisa, Senhor, já tinha encontrado espaço em nós, que nessa manhã possamos posicionar o nosso coração de maneira, Senhor, que qualquer engano, qualquer mistura, ó Deus, qualquer coisa que possa desviar-nos do rumo, do foco, seja removida completamente, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, que haja em nós uma santa disposição de coração para ouvirmos ao Senhor e para fazermos a sua vontade nesse dia e para experimentarmos, Senhor, a tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu orar por você. Pai, eu oro nessa manhã, Senhor, abençoando a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão comigo aqui, que vão ver essa live em um outro momento também. Ó Deus, eu oro abençoando o dia de cada um. Ó Deus, que a tua mão poderosa seja sobre cada um nesse dia, Pai, para dar vitória, Senhor, para levantar, ó Deus, aquele que estava, Senhor, abatido, caído, debaixo muitas vezes, Senhor, de peso, de acusação, de setas do diabo, que isso tudo seja removido nessa manhã, nesse dia, pela tua mão poderosa, pelo poder da tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro por aquele que estava doente, Senhor, nessa manhã, toca com teu poder, Senhor, e destrói toda enfermidade, todo o mal, toda a dor, toda a obra do diabo, saia, em nome do Senhor Jesus, e a tua cura seja manifestada, meu Deus, na vida do meu irmão, da minha irmã, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, nós oramos abençoando esse dia, Senhor, declarando, esse é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos e nos regozijaremos nele, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, também te pedimos, usa a nossa vida nesse dia como instrumentos, como faróis brilhando no meio da escuridão, que as pessoas te conheçam, te vejam, te experimentem do teu amor através das nossas vidas nesse dia. É o que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Aleluia. Olha só, hoje eu fui pontual aqui, hein? Aleluia. Bom, que Deus te abençoe. Essa live fica salva aqui no meu Instagram. Se você puder depois curtir lá, comentar, compartilhar, né? Você vai fazer com que a palavra chegue para mais pessoas aí. Você vai multiplicar a bênção de Deus, ok? Faça isso nesse dia em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Segunda-feira a gente volta com mais um pão quentinho. Final de semana chegando aí. Então, olha só. Se você é lá do Rio Vermelho, lá do norte da ilha, hoje tem comunhão das células lá na praia de Canajurê, né? Então, se você é aí do norte, esteja lá. Amanhã, sábado, tem culto aí no norte da ilha. Domingo de manhã, culto ali na costeira, né? No sul da ilha. E domingo à noite, culto aqui na Palhoça. E aqui em Palhoça, no domingo, a gente vai ter uma cantata especial de Natal com as crianças. Vai ser muito legal também, né? Então, se programe para o seu final de semana, experimente da vida, desfrute da vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, recebe meu abraço e até segunda-feira com mais um pão quentinho, direto do céu para o seu coração.